Eu me considero, de certa maneira, deslocada com relação aos anos 80, porque quando a exposição Como Vai Você, Geração 80, inaugurou, eu participei dela, mas eu já não estava mais aqui, eu estava na Alemanha. E só voltei na década seguinte, nos anos 90. Então, eu vivi a geração 80 brasileira de uma maneira muito deslocada. Participei muito mais desse pré, né, dessa preparação, do que propriamente, digamos, da sua eclosão mais midiática, né? Na Alemanha, eu fiz, de fato, uma formação em artes plásticas, artes visuais, na Academia de Artes de Düsseldorf. Era aquele momento, assim, de fato, né, de muita pintura, muita reverberação, uma eclosão da pintura. E, é claro, eu também estava interessada, né, porque aqui sempre me falavam para pintar, havia essa insistência, né, na pintura. E aí, quando eu fui para lá, falei, bom, então vamos agora pintar, né? Experimentei bastante com a pintura, de 85 até 88, 89, quando aí finalmente acho que me apropriei de fato mais da minha linguagem artística. Esse comecinho dos anos 80 é o momento também em que eu fiz a minha primeira exposição, que foi ali na Galeria Macunaíma, e aí era uma exposição de desenho, colagem, alguns pastéis que já, né, tinham também essa coisa da cor, né, de uma certa massa, né, pictórica. Era uma prática que eu era muito apaixonada, gostava muito. Então, foi muito importante também ter encontrado pessoas. Que aí eu comecei a participar de um grupo de estudos, de orientação, que era conduzido pelo Paulo Garcês, e ele foi assim esse artista que olhou para os meus trabalhos, me deu toda a força, todo o gás. Eu me lembro exatamente quando eu fui fazer a exposição na Macunaíma, eu completamente sem saber o que fazer diante daquele espaço vazio. Eu e meus trabalhos não tinha a menor ideia de como montar a exposição. Era ainda realmente muito iniciante, né? E ele foi lá, praticamente foi ele que montou a exposição, né? Então foi de fato uma iniciação nesse comecinho dos anos 80 aqui no Brasil. Também participei de alguns salões, deixei aí também os trabalhos para participarem da geração 80, né, da exposição do Parque Lage. E, de alguma maneira, eu sinto assim, poxa, eu perdi essa festa, né? Foi bastante duro sair do Rio de Janeiro no começo dos anos 80, né, que era esse ambiente, né, muito, muito festivo, para cair na Alemanha, né? Uma Alemanha do pós-guerra, né? Da Guerra Fria, né? Então foi esse momento assim realmente de entrada, né, na vida profissional, artística, adulta, né? Minha relação com arte se dá bem cedo. Em criança, frequenta a Escolinha de Arte do Brasil, que vai ser muito a minha escola. Também mais tarde, na adolescência, fazendo xilogravura com José Altino e outras professoras também que participavam daquele momento, né? Que depois saíram da escolinha e fundaram um ateliê. E aí, nesse ateliê, comecei a desenvolver uma série de trabalhos que são os trabalhos que também foram escolhidos para participar dessa exposição. São alguns desenhos dessa série, que é uma série grande, né? Na verdade, era de fato uma espécie de caderno. Eram desenhos que eu fazia num bloco de desenho, assim, bem fuleiro, feitos a pilô, basicamente nas cores verde e roxo, que eram coisas assim meio fluorescentes, né? Me interessava assim, essa coisa meio fluorescente. E aí eu vou misturando uma coisa de escola, de cadernos de escola, de caligrafia, com a ideia de eletricidade, de todo esse adestramento, né, que a escola vai nos impondo, com essa entrada em cena também da televisão, dessa tela luminosa, né, pulsante da televisão, de uma forma muito hipnótica, né, como ela, enfim, era vivida, né, ou foi vivida por mim nesse final dos anos 70, começo dos anos 80. Talvez tenha sido, né, um momento de hegemonia, né, da Rede Globo, né, como emissora do Plim Plim, né, também como uma outra forma de sedução e adestramento, né?
E o Juquinha, né? Na verdade, esse nome vem da bala Juquinha, né? Que a embalagem me interessa como elemento iconográfico e que eu vou meio que decompondo, analisando, recombinando, e daí vai emergindo aí, digamos, essa figura Juquinha, como esse protótipo, talvez, dessa formatação, né, geral, né, das mídias, né, e da escola. A elaboração visual, né, é que vem antes de mais nada, né? A partir dessa decomposição desses elementos, da embalagem, que por sua vez encontra uma outra contrapartida em grandes colagens com papel de presente, que era um papel de presente que também tinha uma coisa assim meio prateada e umas cores também meio fosforescentes. Então, assim, esses elementos foram se casando. E aí as colagens, né, aí já viram uma coisa bem maior, né? É o que eu chamaria, então, de meta-pintura, né? Porque elas não são pintura, né? São colagens, são papel, mas elas vão ganhar esse tamanho tela, né? Tela de pintura, né?